Gente, agora é hora do quadro Seu Direito. Esse é seu espaço. Toda segunda e toda sexta-feira temos a presença mais do que especial da nossa querida amiga, a doutora Emília Corrêa. E ela já está aqui para responder com exclusividade a sua pergunta. Então vamos dar boa tarde para ela. Seja bem-vinda ao BG. Boa tarde, boa tarde. Então, bom estar aqui também com você, viu, Tamires? A alegria é Ela toda sempre nossa. linda, né? Muito obrigada, a alegria é toda nossa. Que bom ter esse empoderamento feminino aqui e essa prestação de serviço para as pessoas, né? Com certeza. Respondendo as dúvidas das pessoas. Muito importante mesmo. Então vamos então às perguntas? Vamos ver aqui no telão, no quadro Seu Direito. A primeira pergunta, olha só. A pessoa não se identificou, a pergunta é anônima e pergunta assim, olha, meu pai deixou uma casa de herança que era da minha mãe. O primeiro filho dela quer vender a casa, só que eu disse a ele que para vender tem que ter outro documento, mas ele não entende, por isso quer que eu saia da casa para ele morar. E aí, como é que eu faço para reaver esse direito, doutora Olha, Emília? isso, Tamires, é muito comum e aí vai a orientação. Primeiro que se tenha uma mãe, né, ficou para a mãe, ficou para os filhos, tem que se abrir um inventário disso, não é só passar para o nome ou um decidir morar, tá? Veja, toda vez que existe isso, a casa não é mais daquela pessoa, é do espólio. E o espólio, muitas vezes, é a mãe, que é a viúva, e os filhos. Então, tem que se abrir um inventário e todos têm os mesmos direitos. Então, se os outros concordarem daquela pessoa ficar morando, daquele irmão ficar morando, legal. Se não concordarem, então, aquela pessoa tem que sair, alugar até, se for o caso, e dividir o aluguel igualzinho para todos que são herdeiros. Então, essa pessoa tem que entrar com a documentação judicial? Tem que entrar pedindo? com o inventário. Toda morte implica em se abrir um inventário na justiça. Aí tem que procurar a Defensoria Pública ou um advogado para entrar com esse inventário. O inventariante pode ser qualquer um deles. Pode ser a mãe, pode ser um filho, pode ser o outro filho. Mas se não fizer isso, não vai regularizar nunca a situação documental desse imóvel. Primeiro passo, então, procurar um inventário. Resposta respondida, então, a dúvida tirada aqui no BG, no quadro Seu Direito. Vamos a mais uma pergunta? Olha, tem uma moto que está em meu nome desde 2014. Vendi para um rapaz que ficou de preencher o recibo. Só que quando eu estava trabalhando, este rapaz foi em minha casa e pediu o recibo à minha sogra, dizendo que ia preenchê-lo. Desde então, ele sumiu com a moto e com o recibo. O que é que eu faço agora? Tá sem a moto e sem o recibo. Então, olha que situação. Tenham muito cuidado com isso. A partir de uma venda, o recibo é o documento principal. Me parece que essa pessoa usou de má fé, né? Foi lá buscar. Então, o que é que cabe nessa situação, Tamires? Boletim de ocorrência, contando tudo o que aconteceu o mais rápido possível, porque senão como é que ele vai comprovar? Esse recibo estava em branco, vai preencher, embora penso que o proprietário não tenha assinado, né? A assinatura é importante, mas de qualquer sorte, como ele sumiu, existe aí má fé, boletim de ocorrência o mais rápido possível, vai numa delegacia e registra o fato. Então, esse cenário se configura como furto da moto? Sim, se configura como furto da moto. Ele pode fazer o boletim nesse sentido, porque é furto mesmo. E é furto porque não houve violência. Seria roubo se houvesse violência. E tem um detalhe, essa moto continua no nome do dono, por exemplo, e vai gerando multas e vai gerando Perfeito. impostos. O que acontece? Como é que faz? Então, por isso que com o início de registrar esse boletim de ocorrência, aquele proprietário já vai demonstrar que aquilo ali não é ele que está praticando, né? Para ver se ele, logicamente, será isentado. Mas se ele não correr para registrar esse boletim, vai tudo resvalar no proprietário, né? E é muito complicado. É um transtorno. É um Agora, transtorno. doutora Essas coisas Emília, a gente não pode deixar dormir, não. Tem que resolver logo. Tem que resolver. E se o recibo continuar no nome do dono, essa pessoa que furtou a moto e saiu com o recibo e nunca mais voltou, ela pode fazer a transferência de má-fé para o nome dela? Então, pode. Ela pode fazer. Hoje existem, inclusive, empresas falsárias, né? Mas por isso que o proprietário tem que antecipar. Quando ele faz esse registro, e depois aí o outro vai responder por furto, por falsificação, tudo, mas aí ele tem que ser encontrado, né? É uma coisa muito chata, mas o caminho inicial tem que ser esse para ele se proteger de alguma forma. É verdade. Boletim de ocorrência para que a polícia inicie as buscas. Exatamente. E ele furto. comprove que não foi uma coisa consensual, digamos assim, né? Foi uma coisa de má fé, porque ele foi exatamente na hora, pelo que a gente viu aqui, na casa quando o outro não estava. A sogra não devia estar bem avisada e acabou cedendo. Entregou o recibo. E fiquem de olhos com isso, gente. Na hora que vende um bem, seja uma casa,
principalmente o bem imóvel, que é uma casa, uma moto, o móvel, moto, carro. Esse recibo é importantíssimo, tem que se concretizar de uma forma, e quando fizer, mesmo que faça tudo direitinho, tire uma cópia, registre, faça o registro, tire uma cópia, ele todo certinho, para você ter em casa como prova de qualquer coisa. Verdade, pega os dados dessa Isso, pessoa para depois perfeito. poder procurá-la. Vamos então a mais uma pergunta aqui no quadro Seu Direito, ao vivo, tirando as suas dúvidas, as dúvidas dos telespectadores. Olha só, doutora Emília, a minha mãe é falecida. Antes de morrer, ela me deixou um terreno em testamento, mas até hoje não consegui passar para o meu nome este terreno. Como faço a transferência? Olha, outro assunto muito interessante, eu aconselho muito que as pessoas sigam esse caminho do testamento, para não precisar do inventário, né? Quando você faz um testamento, o procedimento de cumprimento é mais simples, porque a pessoa já deixou a sua última vontade registrada. Nesse caso aqui, é interessante que tem que ir para a justiça para se cumprir o testamento. Por isso que ela não consegue a transferência. Como é que faz o cumprimento desse testamento? É uma ação judicial de abertura, registro e cumprimento do testamento deixado por alguém. Aí sim vai conseguir fazer. De outra forma, fica complicado. E para essa ação judicial, se a pessoa não tem condições de ter um advogado, procura então um defensor público. Perfeito, Tamires, perfeito. É exatamente o caminho da Defensoria Pública, que deixa todo mundo igual, é exatamente esse. É o profissional preparado tecnicamente para resolver aquilo que você não tem condição, às vezes, através de um advogado particular. Esse é o quadro Seu Direito, respondendo ao vivo as suas dúvidas. Muito obrigada, doutora Emília. Nada, muito bom revê-la, viu? Demais. Você é uma gracinha, não é? E aí, um cheiro grande para vocês. E daqui a pouquinho a gente volta a se falar ainda depois do Merchan. Deixa eu só chamar o Merchan. Ah, tá, mas você vai continuar certo. aqui. Ah, que bom. Então tem tempo para recado, roda aí. E olha, a doutora Emília Corrêa continua aqui ao vivo porque tem mais dúvidas de telespectadores no quadro Seu Direito. Vamos então a mais uma pergunta. Comprei um guarda-roupa e na hora de montar ele quebrou a porta do guarda-roupa. Quem é que paga esse prejuízo, doutora Emília? Eita, direito do consumidor aqui, viu? Direito do consumidor, veja, olha, como foi uma coisa de imediata, quem foi que montou? Foi aqueles montadores da própria loja? Logicamente, cabe logo um registro, uma reclamação na loja para notificar, né? Porque senão pode pensar que foi a pessoa que quebrou depois e tal, aquela coisa toda. Notifica logo a loja, seja pelo WhatsApp, seja por e-mail ou ligação gravada, tá? E vai cobrar da loja, logicamente, ou uma indenização, né? Ou um conserto, contanto que a pessoa fique com o seu guarda-roupa em perfeito estado. Se comprou o guarda-roupa, não pode ficar no prejuízo. Ou ganha um guarda-roupa novo, ou vai ter direito, sim, Perfeito. à porta reparada. E mais uma coisinha, Tamires. Nesse caso, porque não é, por exemplo, um produto eletrônico que venha precisar de uma assistência técnica, porque se fosse, teria que encaminhar direto para assistência técnica. Nesse caso, tem que ir realmente para a loja, tem que ver como é que foi o montador para poder resolver essa situação. Não conseguindo, juizado especial, tá? E a pessoa pode ir sozinha, sem advogado, faz o registro nos juizados especiais que ficam nos fóruns integrados e vai resolver a situação. Não pode ficar com a porta De do jeito guarda-roupa nenhum, novo né? quebrada. Ninguém compra um guarda-roupa. Ninguém merece. Vamos a mais uma pergunta, então? Olha só, ela não me deixa visitar nosso filho. Pelo que parece que é um pai remetendo a uma ex, né? Porque estou em atraso na pensão. Ela diz que o divórcio aguarda, que com o divórcio a guarda fica com ela e está sendo negado esse direito de visita ao filho. Olha, nesse caso, como não, fazer? gente, olha, mãe, por favor, mãe, não faça isso, porque você prejudica o estado emocional, psicológico do seu filho. Pensão é uma coisa e convivência e contato com o filho é direito do pai. Não pode fazer isso de jeito nenhum, tá? Então, quando faz isso, pode até a gente entender que tem alienação parental aí. A pensão, se tiver atrasado, o caminho é cobrar na justiça. Agora, impedir essa convivência, esse contato do filho com o pai, do pai com o filho, não pode de jeito nenhum. E aí eu aconselho até que o pai busque o direito dele através de alguma ação de regulamentação de visita, de direito de convivência, que é como está se chamando agora. Olha, chegou uma pergunta agora no WhatsApp do BG de um telespectador que diz assim que não sabe nem onde, nem como procurar a Defensoria Pública para requerer algum direito. Pode orientar? Posso sim. Olha, a Defensoria Pública, ela está presente em todos os fóruns. Ela está presente em todos os fóruns, nos juizados especiais e tem a sede própria dela, né? A central de atendimento agora está ali no Jardins. Não sei, eu só vou dizer assim, sabe aquela galeria chamada Passarela?
Passaredo, ali bem pertinho, em frente ao Shopping Jardins, a Defensoria agora está ali atendendo e tem o telefone da Defensoria, que eu não tenho ele aqui agora, eu acho que é 3205-3700. Você pode entrar em contato, mas ela está presente em todos os fóruns. É chegar lá em um fórum, onde é que tem a Defensoria, onde é que tem o defensor, você vai ser orientado. 3205-3700. Depois Perfeito. a gente vai reforçar esse número respondendo online para o telespectador pelo WhatsApp do nosso Balanço Perfeito. Geral. Muito obrigada. Agora sim a gente vai se despedir. Tá Muito bom. obrigada pelos esclarecimentos. Com certeza os nossos telespectadores precisavam demais. Com dessas certeza, orientações. Tamires. Obrigada, viu? Obrigada. Tchau, tchau, vocês. Boa tarde.